Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, dentro do estúdio da Vale TV, quarta temporada. Muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje com uma convidada também muito especial, né, que é a Evelyn Haslinger, né? Quero convidar, falar um pouquinho com ela depois, mas antes eu tenho que agradecer parceiro, né, o nosso parceiro aqui do As Pessoas Inspiram, desse programa que traz pessoas inspiradoras, projetos inspiradores, para dar visibilidade, né, para a gente entender um pouco mais o que as pessoas estão fazendo de bom para o mundo, né? E a Floricultura Ideal aqui nos presenteou com essa orquídea maravilhosa para compor o nosso cenário. Então, para quem quiser buscar mais informações, né, eles têm ali o Instagram, Floricultura Ideal, ou no site deles, www.floriculturaideal.com.br. Fica aqui a dica, né? Eles são muito queridos, muito atenciosos, tá bem? E convidar todos também a estarem sempre conectados com a Vale TV, né? Hoje a gente está, né, em todas as plataformas também digitais, né? Facebook, Instagram, YouTube, né? Então tem muitas formas de acessar o nosso conteúdo que é muito vasto, né? Principalmente aqui nas Pessoas Inspiram, a gente traz convidados regionais, nacionais e até internacionais, né? E hoje, com a Evelyn aqui, eu quero conhecer um pouco da Evelyn, acho que vocês também, né? E vai ser muito, muito rica a nossa conversa. A Evelyn, ela nasceu em Porto Alegre, ela tem mais de 20 anos trabalhando com movimentos sociais, olha que interessante. E também ela é empresária, consultora ambiental, trabalha com cooperativas, né? E reciclagem. Seja muito bem-vinda, Evelyn, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, primeiramente, assim, te agradecer pela oportunidade e dizer que você também inspira a nós da Vale TV. Né? É gratificante sempre encontrá-la nos eventos da Vale TV, de assistir os teus programas, então com certeza tu és uma mulher que inspira. Muito feliz de te ver entre os palestrantes da Gramado Summit, que acontecerá agora em abril. Então, gratidão. Muito obrigada. Já convido a todos, né, a estarem no Gramado junto com a gente, né? Vai ser um momento bem especial também. Muito bem. Evelyn, para quem não te conhece muito bem ainda, né, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória profissional, né? Como é que essa questão de trabalhar com movimentos sociais, com cooperativas, né, reciclagem, como é que isso chegou na tua vida? Então, é um pouco desafiador resumir um pouco quando tu falaste em falar um pouco da minha vida, porque é difícil resumir. Eu sempre gostei de desafios, gostei de inovação e sempre gostei de sair da zona de conforto e de um modelo cartesiano que a gente está acostumado, limitado nas caixinhas. Né? Você é médico, você tem que ficar naquela área, você é advogado naquela área e tu não te permite a outros saberes. E sem contar que muitas vezes tu pode ser especialista em uma área, mas que outras áreas do conhecimento estão, né, presentes na tua atuação profissional e que tu tens que saber também. Eu comecei muito cedo em Porto Alegre, na região extremo sul, em Belém Novo, bairro onde os meus pais, os meus familiares residem. Te faço convite para conhecer, é o bairro mais bonito de Porto Alegre. Imagino. É um bairro cercado pelo Lago Guaíba. Que delícia. Então parece que é uma cidade do interior dentro de Porto Alegre. Tanto é que as pessoas dizem que quando vão ao centro da capital, estão indo para Porto Alegre. Então, passei minha infância lá. Minha infância também na Lagoa dos Patos, uma região linda também de conhecer, que é divisa com Itapuã, deve ter ouvido falar. Então, eu sempre tive essa vivência muito mais lá na Zona Sul, no extremo sul de Porto Alegre. E comecei na Igreja Católica, devido a uma religiosa, Irmã Inês, e nós íamos para as reuniões, tudo acontecia em torno da igreja, porque Belém Novo tem uma igreja, que é Nossa Senhora de Belém. Então, todos os projetos sociais, culturais, tudo que acontecia no bairro, a igreja estava muito presente, a igreja matriz. Então, eu ia para acompanhar ela. Quando eu perguntava, alguém faz alguma tal coisa? Ela levantava a mão e dizia, Evelyn faz. Né? Então, eu sempre tive essa... E ali eu comecei a me envolver com
as ações do bairro. E aos 18 anos eu fui secretária dessa paróquia, Nossa Senhora de Belém, que eu também te convido para conhecer. Foi onde eu casei. É uma igreja linda, agora foi reformada, restaurada recentemente. Então, ali nessa região que começou. Então, eu fui coordenadora de uma ONG grande lá nessa região cultural. Né? Comecei a participar de diferentes iniciativas ali. Fui conselheira tutelar nessa região também. Né? Enfim, essa é a primeira parte da minha vida onde tudo começou. Né? E dessas pessoas que, embora eu não tenha contato, mas que marcaram de certa forma a minha vida, que foi essa religiosa, que foi o Frei Zelmar, que é dos Capuchinhos, que hoje ele trabalha na Rede La Salle. Então sempre teve na minha trajetória. Eu sou franciscana, sou devota a São Francisco de Assis, e sempre teve muito essa presença de religiosos na minha trajetória. Muito bem, muito bem. É muito lindo te ver, ouvir falar, né? Porque conecta muito com o que eu acredito, né? Eu acho que as pessoas hoje, elas buscam o seu propósito. Todo mundo está falando em propósito, né, Evelyn? Eu acho que, assim, a gente vê uma palavra que, às vezes, muitas vezes fica batida, né? Mas eu sinto, assim, que lá no cerne, na essência, o propósito, ele não é só nosso, né? A tua trajetória inicial, ela traz muito disso, né? Estar fazendo bem para outras pessoas, estar conectado com a comunidade, estar se relacionando com alguma pessoa, alguma entidade, alguma coisa. Então, para mim, assim, o propósito tem muito a ver com isso, sabe? Não é o nosso bem-estar apenas, mas é o bem-estar do entorno que a gente vive, né? Como é que é para ti? Não, com certeza, assim, tem essa questão de propósito do entorno que a gente vive. Então, eu tive essa oportunidade de estar num bairro que na época era um bairro assim que a maioria das pessoas se conheciam. A constituição do bairro, ele bem antes, enfim, de eu chegar lá, mas era um bairro que as pessoas iam passar o final de semana. Era praia, né? Até hoje tem a praia que é do Guaíba e que é própria para banho, né? Então, assim, sempre foi um bairro muito acolhedor e que as pessoas se conheciam. E dessa questão do convívio também, de onde eu estava inserida, meu pai e minha mãe também foram fundamentais nesse processo, porque são pessoas que são exemplo para mim, porque passaram por dificuldades sempre financeiras na infância, na juventude, não vieram de famílias, né, com poder aquisitivo maior, sempre me cobraram, né, uma postura perante aos outros, né, de me cobrar honestidade, a questão da transparência, de que o que é dos outros, né, e ter bem isso, eu te dou até tal ponto, o restante tu que vai buscar, né, porque eu já peguei meu pai numa condição, tipo, um pouco melhor do que as minhas outras 3 irmãs, ele tinha um tempo maior comigo, né, então assim, eu passei minha infância e juventude jogando futebol, sinuca, coisas de meninos, porque eu tinha esse convívio. Meu avô paterno também, né, esse convívio com ele me ajudou muito, porque ele era de origem alemã. Então, naquela época da minha infância, bom, a internet, advento da internet da década de 90. Então, assim, antes disso, eu não tinha condições de ter um computador. Então, meu avô que me ajudava a pesquisar na enciclopédia, que me ajudava ali com os estudos, que falava coisas que me despertava esse interesse. Bom, eu quero estudar, eu quero ter esse conhecimento um dia, né? Então isso, assim, é fundamental onde tu tá inserido. Inclusive, em diferentes momentos da minha vida, eu já trabalhei com adolescentes em situação de conflito com a lei, alguma questão, e eles sempre me falaram, prof, em algum momento da minha vida, o cara lá do tráfico da comunidade, ele foi mais presente, ele me deu mais atenção do que eu tive em casa ou de outras pessoas, né? Então, assim, o quanto é importante quando tu tens um espaço, não precisa ser necessariamente do pai, da mãe ou dos responsáveis, mas alguém que dê apoio. Hoje a gente já vê, né, crianças e adolescentes aí que não são criados pelos pais, pelas mães, pelos responsáveis, pelos avós, ou que tem um tio, uma tia como referência, enfim, né? Então, de que tem alguém, né, que dê essa condução inicial. Muito bem, e uma coisa que tu trouxe
Evelyn, muito importante é a questão do exemplo, né? O quanto o exemplo ele arrasta, né, as transformações da nossa vida e das pessoas que estão junto com a gente, né? Evelyn, agora vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional mesmo, né? Aqui eu estava olhando, tu és empresária, consultora, né? Trabalha com esses movimentos sociais. Me diz uma coisa, como é que está o contexto dessas empresas de impacto no Brasil, né? Como é que tu entende isso nesse momento? Uma trajetória de movimentos sociais e de uma atuação em organizações não governamentais, quanto muitas vezes na gestão pública. Final do ano passado eu abri minha empresa de economia circular e como eu vejo que o cenário tem sido desafiador, mas há desafios, ainda mais para uma empresa pequena, né? Do atual cenário assim econômico, né? Muitas vezes tu vai oferecer o teu serviço para a empresa, porque eu não cobro de cooperativas. Eu trabalho com cooperativas, mas eu me coloco dentro de projetos quando eu faço captação de recursos, ou aquela cooperativa que é maior e que tem condições de paga. Então, assim, tem sido desafiador porque empresas que a gente leva orçamento, não, está com corte de orçamento, né? Tem empresas que a gente vê hoje que estão demitindo em massa alguns funcionários, então tem sido desafiador por conta desse contexto econômico. Perfeito. E uma coisa importante também, acho que deve ser ressaltado aqui, né, é que a gente está numa transformação de mundo, né? E nessa transformação desse mundo, muitas pessoas ainda não enxergam sentido, não veem sentido nesse tipo de ação, né? Ou não querem investir nesse tipo de trabalho porque não enxergam valor. E como é que a gente, como agente de transformação, consegue sensibilizar essas pessoas para olharem para essas pautas, né? Porque a gente estava discutindo isso até nos bastidores, né? Todos nós, de certa forma, quando abraçamos uma causa, né? As pessoas às vezes têm um pouco mais de dificuldade de entender ou de se conectar. Então, queria te ouvir como é que tu fazes para que essas coisas realmente reverberem positivamente no teu entorno. Então, tratando-se de cliente, a gente sempre tenta buscar quanto mais informações a respeito daquele cliente para a gente ser mais assertivo, né? Mais positivo. Às vezes até você usa de algumas estratégias assim, para a questão econômica, o que ele vai ter de retorno econômico e do impacto social e ambiental, tanto para a empresa dele quanto para o ecossistema local. Né? Então, não sei se eu consegui responder, sim, mas a gente vai se utilizando de estratégias para de certa forma, impactar. Não, mas tem sido desafiador, porque muitas vezes o pessoal, né, como eu te relatava nos bastidores, às vezes quer que a gente preste uma consultoria de graça, né? Então, sempre que assim, querem nossa opinião, mas não remuneram. Quando é questão de municípios, então, né, tu vai lá, tu é parceiro, tu pega ações junto, mas assim, vamos fazer um contrato, veja bem, tem uma burocracia interna, jurídica, então sempre há uma questão quando tu coloca na mesa, então vamos fazer agora um projeto. Sim, legal. Não, a gente sabe disso, né, que a gente está num momento de letramento, né, Evelyn, assim, acho que assim, de fazer com que as pessoas percebam o valor realmente no que a gente faz, no que a gente pode transformar no nosso entorno, na nossa realidade, né? E sustentabilidade, meio ambiente, infelizmente, muitas vezes é usada como marketing. E tem pesquisas que apontam que tanto o consumidor final, ele vai escolher uma determinada marca pela questão da sustentabilidade do meio ambiente. Então, isso muitas vezes também é vendida. Não, a minha empresa é 100% sustentável, mas quando tu vai ver na prática, quando tu entra com o consultor, não é bem assim, né? Então, esses são os desafios, porque às vezes a gente também traz uma proposta de valor da nossa empresa para querer agregar com aquele cliente, mas ele também não está disposto a mudar essas práticas para tornar mais sustentável. Com certeza. Eu pego muitos clientes assim também, né, que às vezes me procuram, né, e com essa ideia, não, eu preciso sair na mídia, porque eu também trabalho com essa questão da sustentabilidade, né, e trago assim uma visão mais ampla para além do lucro, né, e eu sinto isso na pele assim também, né, as pessoas querem aparecer lá no jornal, mas quando a gente entra
para dentro da empresa, né? Começa a conversar com os colaboradores, começa a entender, a gente vê que existe um passo atrás que deixa muito a desejar, né? As pessoas, elas querem externalizar muitas vezes uma coisa que internamente elas não vivenciam, principalmente a cultura, né? Uma cultura sustentável, uma cultura que traz a pauta do ESG com mais propriedade, né? Que seja realmente assertivo, uma coisa que transforme, né? Porque eu não entendo, né, esses processos que a gente vive simplesmente fazer por fazer, né? Para mim precisa transformar, precisa mudar. E para ti? Não, com certeza. Muito embora meu mestrado seja em Ciências da Comunicação, na linha de processos, mediatização e processos sociais, onde a minha pesquisa foi sobre a questão dos atores sociais e esse universo das mídias e das redes sociais, né? A gente tem que resgatar algumas coisas e sair disso, né? Desse faz de conta. Porque, bom, tu bem sabe, eu disse recentemente um encontro que tu estava presente, eu não sou boa influenciadora digital, eu vendo os outros, mas muitas vezes eu não sei me vender direito, né? Então, assim, a minha mãe sempre falou, para de fazer as coisas pelos outros. Eu já tive chefias que eu tinha que escrever tudo, eu sou boa na escrita, desde e-mail, enfim, né? Mas a pessoa que recebia o nome, né? Então, até hoje isso acontece muito comigo. Essa questão de estar na Vale TV foi muito ao acaso, porque eu sempre estive mais nos bastidores. Eu sempre fui uma presença firme nos espaços onde eu estava, por ter uma fala sempre muito forte, né? Sempre brigar pelas coisas que eu acredito, mas da mesma forma eu sempre deixei que os grupos que eu estava participassem, né? Trabalhei com crianças e adolescentes, então com educomunicação, que é a interface educação e comunicação. Então, eles que estavam à frente da câmera e eu estava nos bastidores. Então, eu sempre estive nos bastidores, né? Então, essa coisa recente, mas a gente precisa resgatar algumas coisas, né? Porque as redes sociais aceita tudo, né? Sim. A minha foto mesmo lá no Instagram tá linda, maravilhosa. Olha, tipo, me pega de manhã assim, ou eu assim hoje com camiseta e tem... É a mesma coisa, eu posso postar ali que eu sou uma pessoa super feliz, mas não tô legal. Então, assim, a gente vai aceitar tudo ali. As redes sociais, a gente cria um personagem. Exatamente, né? Então, e hoje está muito comum os greenwashings, né? Em todas as empresas, né? Essa coisa de aparentar o que não se é, né? E tu tocaste antes, Evelyn, na questão da Vale TV, né? Tu tens um programa aqui na Vale TV que se chama Circulando. Queria que tu contasse qual foi a motivação de trazer esse programa para o mundo. Então, assim, a Vale TV foi a grande mentora, assim, dessa minha questão de estar na mídia, porque a primeira entrevista que eu consegui foi para a Beth, nossa colega. Eu não sabia nem o que dizer e ela respondia isso, assim, sabe? Me orientando. Depois eu fui entrevistada pelo Rodrigo aqui na Estação Novo Hamburgo. Então, daí quando veio o convite dele para um programa, eu pensei em economia circular. Então, por isso, do Circulando, ele faz uma menção à economia circular. Né? E esse sentido também de circulando, porque também eu posso estar num evento ligado ao tema, né, de circular por outros espaços. Evelyn, deixa eu só fazer uma chamada aqui para te explicar um pouquinho, para quem não conhece, o que é economia circular? Explica para nós. Tá certo, às vezes até eu, sim, a gente vai tão natural. Então, a economia circular é um modelo que foge um pouco do linear que a gente está acostumado, né, assim, mas o produto, como eu vou explicar de uma forma mais simples, esse copo, ele volta para a cadeia produtiva para se tornar um copo ou outro produto, né? Então, essa questão circular, que a gente chama. Dentro evita desperdícios, essas coisas, né? Dentro da questão da reciclagem, né? Então, tem todo... É um modelo. Muito bem, um modelo que é um modelo para o nosso novo mundo, né? Eu acho que todas as empresas elas devem pensar, né, de que forma essa cadeia produtiva ela pode ser melhorada, de que forma os produtos podem ser reciclados, né? E tudo isso vai contribuir para um mundo melhor, né? Que a gente quer, né? Sim, a economia circular ela tem toda uma preocupação também, sim, com o tempo de vida útil de um produto, né? Então tem várias coisas, assim, eu te dei o resumo do resumo, porque é muito além disso. Né? Então, assim,
tu compra um determinado tênis, sapato, que eu olhei agora para ele, né? Se tu compra de uma marca não, mas de um produto com uma qualidade melhor, ele vai te durar mais. Ao invés de tu comprar um com material inferior, e enquanto tu teve esse, né, tu vai ter 10 daquele em pouco tempo. Então, isso também, a gente fala sobre a questão de durabilidade do produto. Perfeito, perfeito. E dentro dessa proposta do programa, né, de trazer empresas, de trazer pessoas que estão conectadas com esse ecossistema, né, tu poderia citar, assim, algumas empresas que tu vês que realmente, assim, que estão num caminho do bem, que estão buscando aí exemplos positivos para nos inspirar? Sim, na verdade, eu escolho muito bem as pessoas que vão estar no programa, né? E escolho principalmente, eu busco sempre intercalar entre cooperativas, empresas, grupos de economia solidária. Agora no próximo programa a gente vai ter um pessoal da medicina veterinária. Então eu sempre busco pessoas que me inspiram também em projetos que eu conheço. Então, empresas como a Plast Weber, que já estiveram no meu programa, que eles têm um programa cooperativa mais circular. Então, eu sei que eles têm uma preocupação ambiental, um descarte adequado dos resíduos que eles geram, que eles compram direto de cooperativa e que fazem acompanhamento com cooperativa. Tem a Ambiente Verde, que foi o meu último programa, que eles também buscam soluções sustentáveis para resíduos que são gerados pela indústria. Começaram com a indústria do calçado para aparas, né, de calçado, criando uma sapatilha, uma palmilha para os sapatos, e hoje já estão com outras inovações. Então, assim, a cooperativa Univale, que hoje é uma das parceiras apoiadoras do programa Circulando, por ter uma preocupação com o impacto social e ambiental da comunidade e evita enviar resíduos para o aterro sanitário. Então, assim, todas as pessoas que vieram, de certa forma, no programa, não foram muitos programas, eu estou na primeira temporada, né? De certa forma, foram escolhidas. Outro trabalho que eu faço com a minha empresa, na minha vida, é alguns mitos que tem a respeito do plástico. Então, eu até vim com essa minha camiseta, troco gente chata por plástico bolha, porque a gente também tem alguns mitos e eu acabo me relacionando com empresas e com indústria do setor plástico, que buscam justamente soluções sustentáveis, da economia circular, né, que tem toda uma preocupação, né, e que o plástico, quando vai parar indevidamente em algum lugar, é porque nós, consumidor, não descartamos de forma adequada, né, e várias outras questões, né? Tem coisas a melhorar, o design de embalagem, entre outras, sim, né? Mas é possível, sim, o plástico existir, né, de uma forma mais sustentável e de que o consumidor final também seja mais consciente, né? E de que todos nós a gente possamos mudar as nossas práticas. O Tampinha Legal também já teve no meu programa, que é uma baita de uma iniciativa tocado pela Cimara, uma amiga, né, que apoia instituições não governamentais sociais, então com a venda das tampinhas. Então há muita coisa bacana sendo feita, né, e a gente vive esse momento agora que tem o Pacto Global pelo Fim da Poluição Plástica, que começou toda uma questão, assim, de uma imagem que viralizou de uma tartaruga e o pessoal dizendo que era um canudo de plástico no nariz da tartaruga e na verdade era um fio de aço, né, assim. Então a gente também vive essas questões na própria área de sustentabilidade, de mitos que vão se criando. Algumas coisas, é claro, que tem comprovação, tem estudo científico, enfim, né? A questão dos microplásticos, do plástico de uso único, várias questões assim que a gente tem que, sim, que a indústria tem que melhorar. Mas outras, tu vê, assim, muito discurso do tirar, então é mais fácil, né, tirar do que a pessoa mudar os seus hábitos ou a indústria melhorar o design, então sim, uma série de fatores. Então o meu programa, ele busca também trazer pessoas que no dia a dia vivenciam isso, né, para que explique que aos poucos a gente vai mudando as culturas, né, a cultura. Quem não separa adequadamente resíduo em casa, não vai ser da manhã para a noite que vai
segregar super 100% que vai saber de tudo. É um trabalho constante e nem sempre a gente sabe tudo. Às vezes, eu tenho dúvida sobre descarte correto de algumas coisas. E sobre um tema, há N versões, né? E essa questão do plástico, eu tenho trabalhado bastante. O pessoal às vezes fala pra mim, mas tu trabalha com cooperativa e trabalha com plástico, não é meio estranho? Assim, a boa parte da renda das cooperativas hoje vem do plástico. E as soluções que estão buscando para substituir o plástico também não tem sido eficiente. Não sei se tu viu aquele copo que tem de papel agora. Ele pode descartar no rejeito, porque ele não tem como reciclar ele. Ele tem uma camada de plástico e uma de papelão. Então, quando tem dois materiais, não tem como reciclar, então manda para o rejeito. Se fosse de plástico, iria novamente para o ciclo, né, para reciclagem. Então, assim, o meu programa também busca isso, né, trazer informações para as pessoas para que elas tenham acesso ao conhecimento. Muito bem. Quando que passa o teu programa, Evelyn? Toda quarta-feira, às 19 horas. Aqui na Vale TV. Muito bem. Estamos terminando aqui o programa As Pessoas Inspiram com muito amor. Eu desejo aí uma semana abençoada para todos e também já convido, agradecendo a Evelyn aqui por estar aqui, para estar comigo na próxima semana com mais um episódio das Pessoas Inspiram. Bye, bye.